Obrigado, Ítalo. Missão cumprida. Agora vamos para a última apresentação. Vamos terminar com Sócrates. Está aí o Sócrates? Bom, boa noite a todos. Peraí, Sócrates, eu estava só vendo se você estava aí. Sócrates Roberto Fusinato, da UDESC. Perdoa a ignorância, mas eu não sei, UDESC é a Universidade Estadual de Santa Catarina. Isso, ótimo. E o Sócrates vai apresentar um trabalho titulado Prisão, Teatralidade dos Direitos Humanos e Prisionização. Fazer isso em grande estilo, porque a proposta dele é uma poética. É isso, né, Sócrates? Então estamos todos muito curiosos para ouvi-los. Tá certo, boa noite, parabéns a todos que fizeram a apresentação. Eu sou poeta, dramaturgo, eu faço doutorado em teatro na UDESC, mas eu fiz o meu mestrado em Teoria e Filosofia do Direito e me graduei também em Direito na Federal de Santa Catarina. Fiz o meu mestrado também em teatro e a graduação até a 4ª fase, precisei trancar para daí fazer o direito. Então essa relação com a poesia, a dramaturgia, vem de fazer teatro desde criança, mas também de ver no direito uma teatralidade sem a qual ele não existiria. Ou ele não poderia jogar tanto com uma dicotomia que é entre verdade e mentira, entre verdadeiro e falso, entre exatidão, sinceridade, dissimulação e imprecisão. E aí eu acho que os trabalhos aqui foram bem instigantes, né? Porque alguns caminham num sentido de mostrar um cenário mais preciso quanto possível. Eu acho que a matemática está aí para mostrar que não tem muita filosofia, no sentido de questionamento e problematização. Mas quando se trata e aí os números, né, os índices, eles apaziguam e permitem, parece que de maneira mais fácil, perceber prioridades e localizar soluções possíveis. Mas a poesia, o teatro é um espaço aberto. E eu proponho, então, aqui, eu sou diretor, né, também de teatro, então escrevo dramaturgia e dirijo, e esse material que eu produzi, ele é um artigo no sentido acadêmico, porque segue as regras da BNT, mas ele tem uma proposta ensaística, porque ele é escrito na forma de um poema, ou propondo-se poema. E aí eu gostaria de poder dirigi-los nesse tempo curto que temos, numa leitura coletiva, porque um dos conceitos que eu estudo bastante é o conceito de comunidade, ou essa ideia de um comum, que é com há aí uma singularidade, um único, mas há um com que é coexistir e que é com todos. Então, se alguém não quiser participar da dinâmica, que é uma leitura dramática, vamos chamar assim, no teatro a gente chama de leitura dramática, que é dar cor para as palavras, então não é só fazer uma leitura, pode não ler, né? E aí eu vou chamando os nomes e ao mesmo tempo eu digo um pause para a gente seguir nesse jogo. A leitura do texto total não é importante, acho que tem ali momentos que já geram uma problematização, o material está pronto, então eu posso disponibilizar também. Faltam alguns acréscimos. Tem na arte assim, um artivismo então contra a prisão domiciliar de torturadores. Eu acho que se tornou aqui em Florianópolis, homens principalmente se tornou em Florianópolis algo comum, e também pesquiso na filosofia, como professor de filosofia do direito e antropologia do direito, como é que se produz a minoria, como é que se produz um indivíduo ou um sujeito como algo, quase um objeto perfeitamente destrutível, mas menor, minorado, sem voz, sem possibilidade de participar disso que a gente chama
de forma pouco demoníaca, mas de democracia. Então vamos lá, eu compartilho aqui e eu vou chamando Ítalo, Goretti, Lucas, Ana, Dea, Luísa e Bruno e Gisele. Vamos ver se eu não esqueço nenhum. Tudo que nela há, que pode um dia sair, mas que fica como resto, aprisionado, prisionização, um efeito do ato de ser, estar preso. A vida carcerária é uma vida em massa, sobretudo para os presos, evidentemente. Mas, como consequência, ela lhes acarreta, dependendo do tempo de duração da pena, uma verdadeira desorganização da personalidade, ingrediente central do processo de prisionização. Prisionizar-se, estar, ser, em ambiente que cria processos de exclusão em um local excluído. Todo encarcerado sofre, em alguma medida, o processo de prisionização, a perda do status, ao se transformar de um momento para outro numa figura anônima de um grupo subordinado. Todo encarcerado sucumbe, de alguma maneira, à cultura da prisão. Sá, Thompson, Dea. Ser um número. Ser um número praticamente sem nome, ser um número praticamente só. Depois de sair um nome que carrega um estigma, uma ressocialização que caminha junto com o crime. Praticado dentro da prisão, segue-se para uma reincidência. Uma ressocialização em lugar fechado, sem nenhuma relação com a socialização que continua lá fora. Lucas. Não socializado não volta a se socializar. Volta e volta a se prisionizar. O Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e da medida de segurança. Não visitado pela comunidade que opune, não sabe da vida que muda e sofre fora das grades em virtude da criminalidade, presença de quem atrás de grades ou em serviços à comunidade se estigmatiza, em roupas, em bandos abandonados. Uma proposta para ressocializar-se ainda, estigmatizado? Pause. Deve ser visto então que a gestão do estigma é um traço geral da sociedade, um processo ocorrendo onde quer que existam normas produtoras de identidade. O indivíduo pode, portanto, suspeitar que o papel de normal e o papel de estigmatizado são feitos do mesmo tecido padrão. Goffman. Luísa. Desumanizado em seu estigma, 25 homens empilhados, espremidos, esmagados de corpo e alma, num cubículo onde mal cabem 8 pessoas. Plínio Marcos. Segue. Pode seguir. Um espaço que se aperta para quase não existir. Um espaço que se abandona à própria sorte. Um espaço com um tempo determinado para quem lá habita. Salvo se voltar a delinquir. Salvo se lá morrer. Salvo se lá quiser ficar para ter o que comer. Ítalo. Desses contemporâneos. Um testemunho de quem vive dentro das prisões, um testemunho de quem mantém ativo este espaço de criminalidade, prisionização, estigmatização, a desumanização, assume vergonha como sentimento de culpa de quem sobrevive neste e a este sistema carcerário, vergonha como exaltação da simples sobrevivência como tal. George Agamben, 2008. 2008, página 94, 95. Gisele.
trabalho liberta. Trabalho da liberdade presa. Prisão livre, mas não no trabalho. Trabalho de sobreviver preso. Por isso, liberdade que se foi, livre foi. Liberdade para um dia se ter. Comida para um dia se ter. Carro para um dia se ter. Casa para um dia se ter. Tênis Nike para um dia se ter. Tiro para um dia se dar. Tire esse tênis e me dê. Sem um senão eu atiro. Pou, 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 pou. Pou, 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 pou. Pause. Lígia Pape, Book of the Clouds, 1973, instalação. Teatralidade, crime. Um livro, Book of the Clouds, que arma a casa, que rouba a casa, que não tem casa, nenhuma para ser pendurado numa parede, num muro, num chão, uma arma. Desarmada, sociedade de consumo armado. Tire esse tênis e me dê, senão eu atiro. Pou, pou, só chão agora. Descalço, um tênis caminha em outros pés. Bruno. Esta cena reveste-se de teatralidade em relação com o espaço que se cria, para além do cotidiano em que se vive, em que pese possa ser cena cotidianamente fotografada. Toda prisão carrega consigo teatralidade. Todo o espaço social carrega consigo criação e singularidade espacial, porque a teatralidade não aparece como uma propriedade, mas como um processo. Panóptica, eu diria. Diria inclusive com Foucault e com os reality shows contemporâneos, teatralidade que situa aquele que é olhado e aquele que olha. Ato performativo daquele que olha ou daquele que faz. Pause. Ferral, Josete Ferral, 2015. Prisão imersa em teatralidade, espaço não cotidiano criado por quem encena como ator preso, espaço não cotidiano produzido pelo outro que não lá, que não encena como espectador livre. Teatro, prisão, em palco não visitado pelos homens. Ana. Crime vira espetáculo a ser fotografado, televisionado, assistido pelos homens que o assistem à distância. Com dedos à distância, espetacularizam e glamorizam crimes, vítimas e criminosos para vender informações sobre como não funcionarmos em convívio, como vamos de mal a pior, a vizinha diz para a vizinha. Para espremer sangue em folhas de jornais e sites de qualquer gênero, para teatralizar a vida perdida, para teatralizar o corpo agredido, para teatralizar o dinheiro público desviado, para teatralizar o preconceito praticado, para teatralizar o indigente em local incerto e não sabido. Pause. Tudo como mercadoria. Cena capital como cena do capital. Capitaloceno depois de um antropoceno, capitaloceno de capital urbana industrial, de capital moeda desigual. O dólar do Nike vale mais que o real. Uma rima que desanima o menino e a menina da batalha de rap, nos bairros escondidos ou na Avenida Central, crimes de brancos que ninguém mais vê de tanto ver mal, crimes de cor, crimes de cor, crimes de capital, crimes do capital, fome da corrupção, que mata a fome de corrupto, mas não de quem passa fome nas comunidades em democracia. Inferno demoníaco, a vida sem água, luz, casa, sem emprego, sem dinheiro para educação, saúde, demoníaca, fome. Tem cajueiro, não tem guerra. Guerra é panela sem feijão. Silva, cantor, 2018. Demo o quê? Ridiculocracia, seja aristocracia,
cracia, seja monocracia, seja democracia, ainda um ridículo, um não conseguir se pensar como espaço para todos. Uma prisão tem suas regras, democráticas ou não é terra de ninguém, nunca. Sempre existe um carcereiro, nem que preso esteja também. Uma prisão tem suas regras em isolamento. É espaço não conhecido. Abandonado ao próprio bando, definido como o homem-lobo criminoso, o bandido deve ser banido da comunidade. O bando é propriamente a força, simultaneamente atrativa e repulsiva. Força que liga a vida nua e o poder, o homo sacer, a vida matável que a Ana mencionou e o soberano. Bando significa a um só tempo a insígnia da soberania, o bando político, por vezes corrupto e criminoso, mas não preso. E bando significa também a expulsão da comunidade, o bando criminoso capturado e a ser abandonado em uma prisão. George Agamben, algumas expressões entre aspas. Falta visitação. Falta conhecimento do saber-poder lá exercido, falta visão dessa teatralidade que é televisionada, em séries e filmes, para popcorns, em cinemas, em casas. Ligia Pape, Moonlight, 1995, um estouro, luz lunar de tela pintada em imagens, uma recepção. Quem vê sente, cria e não pipoca diante de ruídos de lua que não existe. Assistir ao terror em casa sob holofotes de câmeras de segurança, entretenimento espetacularizado de vida criminosa, reality, mas também show. Realidade espetacular de público fisicamente ausente. Realidade da vida espetacular e pandêmica. Pandemicaus. Caos. 60 dias infiltrados na prisão. Prisão panóptica, um Congresso Nacional, um Supremo Tribunal Federal, um presidente de ministérios, um quase tudo televisionado. Uma tripartição que se mostra sem responder pelo que faz. Porque o legislativo não cria leis, um presidente não governa bem. Porque um presidente não libera verba, um legislativo não faz os projetos de lei acontecerem. Porque um juiz não aplica a lei, um presidente comete crimes. Porque um presidente governa por medidas provisórias, vira poder legislativo. Porque um juiz cria jurisprudência, se faz poder legislativo. Porque um legislativo faz leis impossíveis de serem aplicadas, um legislativo não ganha transparência da incompetência que exercita de mandato em mandato. Não importa que as pragas roam a dignidade humana, que a miséria roa a dignidade humana, não importa a dignidade humana se os valores dos cidadãos contribuintes forem preservados. Atrás de cada legislador há, numa parede fria, um Cristo crucificado. E atrás das grades de ferro, 25 homens num cubículo onde mal caberiam 8, e mais seus desesperos e as pragas que os consomem. Plínio Marcos. Mas todo mundo faz lei nesse país, todo mundo faz lei nesse país. Todo mundo faz lei nesse país, todo mundo vira algum dia um outdoor. Nem que seja com a estampa da camiseta no peito ou com o tênis Nike nos pés. Quem responde pelas leis feitas, quem responde pelos crimes de quem fez as leis, quem responde pelos crimes feitos em nome da lei, quem responde no final de um processo judicial que pode não ter final. Recursos até não mais, todo mundo faz lei nesse país, recursos até não mais, nem a Amazônia resistiria a tanto vilipêndio. Todo mundo faz lei nesse país, até mesmo o PCC, até mesmo você que lê, me julga, me condena, me absolve, me prende, dissolvemos julgamentos e punições como apagamos do corpo memória uma história. Quem da ditadura restou para responder pelos crimes praticados pela ditadura? O que se fez, assim dizem.
E como foi em nome da lei, não houve crime algum. Outros enfatizam. Um corpo memória, uma camiseta rasgada de um filho desaparecido. Luísa Plastino traz essa imagem de desaparecimento, grita: ainda a minha ausência é presença. Todo mundo faz lei nesse país. Quais leis funcionam mais? É uma problematização pertinente. Cada preso carrega consigo uma vida que envolve exercício de papéis sociais em performatividade em uma comunidade. O papel de criminoso é estudado pela criminologia, ciência moderna, que se propõe a estudar o homem que comete crime, o crime e a vítima em sociedades que reconhecem a noção de lei e de crime, lembrando que a antropologia entra por outros espaços e não tem a leitura que a gente faz do direito que a gente tem. Partindo então para o desfecho, eram 25 homens empilhados, espremidos, esmagados, de corpo e alma num cubículo onde mal caberiam 8 pessoas. Eram 25 homens. Eram 25 homens entre uma porta de ferro e úmidas e frias paredes. Eram 25 homens empilhados, espremidos, esmagados, de corpo e alma num cubículo onde mal caberiam 8 pessoas. Eram 25 homens empilhados, espremidos, esmagados de corpo e alma num cubículo onde mal caberiam 8 pessoas, mais o desespero, o tédio, a desesperança e o tenebroso ócio numa imunda cela onde mal caberiam 8 pessoas. Câmeras de segurança não dão conta até que seja a cela desativada, incinerada, carandirucizada. E o tema que nos reúne aqui, eu desfecho com essa instalação da Lijapap também, inaugurada em 1920, destruída em 1992, e a fala da Goretti no dia de hoje à tarde foi instigante, pela manhã, desculpe. Inaugurada em 1920, destruída em 1992, sem tempo para visita, um massacre em massa, a Casa de Detenção de São Paulo, Carandiru, restou em instalação. Lijapap, Carandiru, 2002. Prisão. Janela que não se vê. Para dentro, nem para fora. Puteiro corrupção, vermelho sangue, nele se espalha sem que se cometa crime. De sanguinários, vigias e vigiados, às vezes rios. De ninguém mais. Era isso. Gratidão pelas vozes e pela nossa conjugação aí na leitura. Obrigado, Sócrates. Quero perguntar para a Gisele. A gente pode passar uns 10 minutinhos do horário, então até às 8h10. Mas eu vou perguntar aqui, só um minuto, para organizar sobre. E eu fiz um esquecimento, Goretti, eu te pedi, eu solicitei tua leitura também, eu esqueci, né? Não tem problema, só. Desculpe. Mas eu acompanhei, adorei, achei sensacional. Parabéns pelo teu trabalho também. Eu também achei muito divertido, é bom que ficou uma coisa mais leve, né? A gente fica catando desses estatísticas de coisas terríveis e aí desanuvia um pouco o clima, o ambiente. Mas minha proposta, então, eu vou falar um pouco bem rapidamente para depois todos poderem falar um pouco, porque o importante é isso, por que a gente organiza esses encontros? Para justamente a gente fazer isso, se encontrar e se conhecer, trocar ideias.
uma pena que não tenha podido ser presencial, porque, sobretudo para quem está em início de carreira, é muito importante ser presencial, porque a gente faz rede nesses encontros, conhece várias pessoas. Aqui a gente está conversando só entre nós, nesse GT, mas não dá para falar com as pessoas ali, nos outros. Mas, enfim. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estou agora na direção do Instituto, numa escola de humanas, né, na universidade, e eu adoro participar dessas atividades, dar aula, da pós, participar de congresso, porque sai um pouco das chatices ali administrativas, e eu me diverti muito. Eu vou fazer alguns comentários só para dialogar com vocês, mas rapidamente, não dá para a gente insistir muito. Ana, vou na ordem. Ana, muito bacana a sua pesquisa, muito interessante sua exposição sobre como é que você diz ali, a reprisionação, o trânsito, né? Vai para a prisão, sai da prisão, volta para a prisão, e chamou a atenção. Eu lembrei de um episódio um dia na universidade, várias pessoas, enfim, no entorno ali, foram de escolas ou de lugares assim, no entorno, foram participar de um evento, e aí eu fiz um comentário que eu nunca esqueci, que quando a pessoa jovem vai preso, ele chega no pátio da prisão e ele parece que ele está na escola, porque ele vê as mesmas pessoas que estavam lá no recreio da escola, e aí ele encontra no pátio da prisão, então tem esse trânsito, ou seja, eu nunca esqueci isso, porque vira uma rotina normal na vida de muitos jovens, então essa é uma coisa, enfim, muito maluca, né, a gente pensar nisso, torna uma coisa normal, enfim. E eu fiquei pensando também, enfim, os dados que você traz. Eu lembrei daquele trecho famoso da Hannah Arendt, quando ela diz que tem um teste para saber se o indivíduo foi destituído de todos os direitos, ele ser preso. E aí eu fico pensando, o que sobra no nosso... Isso vale para todo mundo também. O que sobra como direitos mínimos na prisão, né? Se essa realidade tão dura, quer dizer que é isso, né? É isso mesmo. No Brasil não temos nenhum direito garantido praticamente. Não faz muita diferença ser cidadão ou não ser cidadão. A questão da Hannah Arendt é essa, né? Cidadão tem alguns benefícios, mesmo preso tem direitos. Então, isso, enfim, é mais para a gente refletir. Tá? Eu vou passando bastante rápido. O Lucas, nossa, eu fiquei assustado aqui, parece um filme de terror, sua pesquisa sobre essas equipes de intervenção, né, essas FTIP, Força Tarefa de Intervenção Penitenciária, eu confesso que eu não conhecia. E eu fiquei bastante assustado, né, com isso. Eu fiquei com algumas dúvidas, talvez você possa esclarecer. São os estados que solicitam essa intervenção? Entendi que é uma coisa organizada pelo governo federal, mas são os estados que solicitam. Ou elas podem, sei lá, alguém pode decidir mandar essas forças para um estado específico, mesmo sem a solicitação. E eu queria saber se tem denúncias formais sobre isso, sobre essa situação, enfim, se sai um pouco do círculo de, vou dizer assim, pesquisadores militantes de direitos humanos, né? Se tem alguma coisa mais formalizada e se existe, como são tratados, tem algum caminhamento, alguma coisa assim, né? Tchau, Ana, muito obrigado pela sua participação. A Deia, sobre uma pesquisa sobre a tortura nas prisões, no Ceará,
que deixa eu ver, me perdi aqui nas minhas anotações. Sim. Com os documentos que você foi procurar, né? Então, enfim, é uma pesquisa com base nesses documentos. A Luísa depois também vai buscar os documentos, os acórdons, né? Aí são pesquisas com estilos diferentes. A sua é mais, mais detalhada. Você vai ler o texto assim, não é tão... E aí você tira algumas conclusões. A principal ali, que há os 3 tipos de tortura na lei, enfim, na lei que tipifica a tortura, né? Então, existe no Ceará. E você percebe também um pouco da dificuldade de como criar uma lei sobre tortura, né? A definição do que é tortura, o que é tortura, a definição que tem lá na Convenção das Nações Unidas sobre crimes de tortura, que é só o título da Convenção é imenso, né, do documento. E a definição de tortura tem umas 15 linhas, que é muito difícil. E tortura, como é que a gente vai criar uma definição que sirva para enquadrar todos os casos? Quando a tortura está relacionada com uma coisa que é absolutamente pessoal, que é a dor. Cada um sente a dor de um jeito. Então tem essa dificuldade intrínseca, né? Então você tenta mostrar um pouco